Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhem e se inscreva se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já, eu agradeço. Fome, parte 11. Johnny fez exatamente o que Cilly disse, deixando que seus sentidos guiassem sua percepção. Era incrível como ela se lembrava de cada detalhe do diário de seu pai, das técnicas que ele descrevia para rastrear vestígios ocultos. A mata ao redor parecia ainda mais densa sob a chuva persistente, com galhos retorcidos gotejando como se a floresta chorasse em silêncio. O cheiro da terra molhada, folhas esmagadas e algo mais. Algo estranho penetrava profundamente suas narinas. Conforme seguiam pela trilha, Johnny já havia identificado o rastro dos dois rapazes desaparecidos. O cheiro do medo deles impregnava o ar, misturado ao suor e à adrenalina. Ele conseguia vê-los em sua mente, como sombras sobrepostas à realidade. Os dois caminhavam hesitantes, atentos aos ruídos da mata, o coração acelerado. Quando o guia do chefe da polícia ambiental seguiu a trilha comum, Johnny parou abruptamente e disse: "Eles foram por aqui." O chefe da polícia ambiental lançou-lhe um olhar de poucos amigos, desafiador, e depois se virou para seu guia, esperando uma confirmação. O homem hesitou antes de se aproximar e examinar o local indicado por Johnny. Havia sinais sutis, folhas amassadas, pequenos galhos quebrados, a terra ligeiramente revirada. Alguém definitivamente havia passado por ali. "Tem rastros, senhor", confirmou o guia com um certo desconforto. Sem escolha, o grupo desviou para a trilha oculta. O ar parecia mais pesado ali, como se a própria floresta segurasse a respiração à espera de algo. A lama espessa sugava os pés, dificultando os movimentos, e os galhos baixos se prendiam às roupas como mãos invisíveis tentando detê-los. Mais adiante, o guia parou de repente, examinando algo no solo. "Pegadas", disse, apontando para marcas profundas na lama encharcada. Elas estavam espaçadas, desordenadas. Correria. Cilly se abaixou examinando algo meio enterrado entre as folhas e lama. "Cartuchos de bala", murmurou, segurando um entre os dedos. Ela ergueu os olhos para os demais, sua expressão tensa. "Algo os atacou aqui, senhor. Eles correram naquela direção." O silêncio foi quase imediato. Todos sentiram a gravidade da situação. Os policiais apertaram mais forte suas lanternas e armas, trocando olhares cautelosos. Johnny fechou os olhos por um breve instante e inalou profundamente. Sua mente se expandiu além do presente, e ele viu o rastro do predador. O cheiro era diferente, carregado de uma presença antiga, não humana. Ele seguiu a trilha invisível dos odores, vendo através deles como se estivesse lá no momento exato. Os dois rapazes corriam, os pulmões ardendo, a lama espirrando sob seus pés, mas não estavam sozinhos. Algo os perseguia pelas árvores. Os galhos acima se moveram sem vento, olhos brilhando no breu. A criatura caçava, os conduzindo para uma emboscada mais adiante. Johnny abriu os olhos e, em um tom baixo e controlado, sussurrou para Cilly. A criatura os perseguiu pelas árvores. Deve ter os emboscado mais à frente. Ela apenas assentiu, sentindo um calafrio subir por sua espinha. Seja o que for que estava enfrentando, não era apenas uma fera qualquer. Era algo antigo e estava por perto. Logo o guia encontrou marcas inconfundíveis de que um corpo havia caído ali. A lama estava revolvida, marcada por um impacto violento.
As manchas escuras de sangue se misturavam à terra úmida. A chuva não havia conseguido apagar completamente os vestígios do horror que acontecera naquele ponto da mata. Mais adiante, semi-enterrada na lama, a arma de um dos desaparecidos reluzia sob a luz fraca das lanternas. O chefe da polícia ambiental olhou ao redor, a expressão carregada de desconfiança e tensão. A floresta parecia observá-los em silêncio. Sombras se moviam entre os galhos retorcidos conforme a luz oscilava. O vento carregava o cheiro metálico do sangue misturado ao aroma forte da vegetação encharcada. Se alguém morreu aqui, onde está o corpo? A pergunta ecoou entre os presentes e o peso da incerteza se abateu sobre o grupo. Johnny sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Ele sabia que a criatura estava com pressa, podia sentir isso. Enquanto isso, no laboratório improvisado na casa de Johnny, Wilson ajustou os óculos no rosto enquanto analisava o fragmento estranho que Cilly havia lhe trazido selado dentro de um saquinho, quando ainda era Ellie. Era uma pele negra, densa e resistente, que se recusava a ser manipulada pelos utensílios do laboratório. Nem tinças nem lâminas conseguiam penetrá-la. A textura era fria, quase úmida, mas estranhamente viva. Ele se inclinou para pegar um bisturi mais afiado, tentando cortar um pequeno pedaço da amostra. No instante em que a lâmina tocou a superfície escura, a pele mexeu. Wilson achou estranho. O fragmento tremeu sutilmente como se reagisse ao contato, e então enrijeceu de novo. Ele franziu o senho. Aquele fragmento ainda estava vivo. Isso não é normal. Murmurou para si mesmo, preocupado e fascinado ao mesmo tempo. Foi quando o som veio, um vidro estilhaçado. A adrenalina explodiu em seu peito. Ele girou a cabeça para a porta do laboratório, o coração martelando. O ar parecia mais denso e sufocante, então veio o cheiro. Forte e podre. Era carniça. O estômago de Wilson revirou com a onda de fedor azedo e pútrido que invadiu o ambiente. Ele não precisava ver para saber. Aquilo não era humano. Lentamente ele se moveu até a porta e a trancou, mantendo-se calmo. O som de passos arrastados ecoou pelo corredor, seguido de uma respiração baixa e gutural. Com um movimento preciso, ele abriu o armário onde armazenava produtos químicos e pegou um frasco de ácido. Se o que quer que estivesse ali tentasse entrar, teria uma recepção nada agradável. Do lado de fora, algo ronronou de maneira grotesca, e um arranhão lento percorreu a superfície da porta. Wilson prendeu a respiração. A mata ao redor parecia engolir a pouca luz que vinha das lanternas e relâmpagos ocasionais. O cheiro de terra molhada se misturava ao odor ferroso do sangue espalhado pelo solo. Uma lembrança brutal do que havia acontecido ali. O vento fazia as folhas suspensas nas árvores sussurrarem, como se murmurassem os últimos gritos das vítimas. Johnny observava tudo em silêncio, seus olhos analisando os mínimos detalhes, enquanto as imagens dos caçadores desapareciam no ar. O rastro de violência estava ali, impresso no chão enlameado, nos galhos quebrados, nas marcas de sangue espalhadas como uma trilha macabra. Então, detetive, o que acha que aconteceu? Perguntou o chefe de polícia ambiental com um tom de deboche mal disfarçado. Johnny desviou o olhar do rastro e encarou o homem. Havia um brilho desafiador nos olhos dele, uma mistura de ceticismo e orgulho ferido. O caçador inspirou fundo, sentindo a paciência se esgotar, mas decidiu manter o tom contido. Vou deixar minha esposa explicar. Apesar de ser óbvio o que houve aqui, talvez as palavras de um profissional os convença. Cilly respirou fundo, cruzou os braços por um momento e então começou a narrar os fatos com calma e precisão. Os homens entraram na mata e a coisa os emboscou onde vimos as pegadas mais profundas. Um deles atirou e acertou a criatura, o que explica o sangue nas folhas mais atrás. Ela gesticulou para a trilha onde as marcas de luta estavam evidentes.
Eles correram, mas a criatura os perseguiu pelas árvores. Olhem ao redor. Galhos quebrados, marcas nas cascas das árvores. Ele se movia rápido, provavelmente acima deles. Os policiais trocaram olhares e até o chefe da polícia ambiental pareceu hesitar. Cilly continuou, sua voz firme e cheia de certeza. A criatura conseguiu pegar um deles onde encontramos a primeira arma caída. O outro foi pego aqui. Ele não correu, foi erguido no ar. Os policiais olharam ao redor, inquietos. As marcas da bota do homem não prosseguia. Terminava ali. A arma dele deve estar mais à frente. Ele não teve a chance de lutar. A voz de Cilly ficou mais grave e ela lançou um olhar sério para todos. Essa coisa os perseguiu e os caçou. Isso não foi um ataque impulsivo. Foi uma caçada calculada. O silêncio que se seguiu era quase tão opressor quanto a escuridão na mata ao redor. O vento voltou a soprar e o farfalhar das folhas pareceu mais sombrio. Johnny trocou um olhar com Cilly. Eles sabiam que aquela criatura ainda estava por perto. A tensão pairava no ar como uma névoa pesada. O chefe da polícia ambiental e seus homens estavam visivelmente assustados. Seus olhos inquietos vasculhavam a escuridão da mata ao redor. O farfalhar das folhas ao vento parecia mais ameaçador agora, e qualquer som inesperado os fazia se sobressaltar. Quando finalmente chegaram até os veículos na fazenda, o motorista veio apressado, sua respiração ligeiramente alterada. O delegado quer que o detetive Hunter o encontre na estrada, perto do caminho da torre de comunicação. Tem um carro parado lá, e ele quer saber o que aconteceu. Johnny assentiu e se dirigiu para o carro junto com Cilly. Mas antes que pudessem abrir a porta, o chefe da polícia ambiental se aproximou. Seu tom agora era bem diferente de antes, carregado de incerteza. Tudo bem. Me desculpe pela implicância. Mas o que aconselha que façamos? Johnny parou por um momento analisando o homem. O medo em seus olhos era real. Um reflexo do que todos ali sentiam, mesmo que não admitissem em voz alta. Ele suspirou e respondeu com firmeza. Eu diria para evitarem as estradas e a mata. Mas sei que isso é impossível, já que ninguém acredita que uma criatura como um espantalho está caçando pessoas. Então, meu conselho é: acreditem quando alguém ligar avisando que algo assim está atacando. E usem armas que façam um bom estrago. O chefe assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Obrigado pela ajuda. Johnny não respondeu, apenas abriu a porta e entrou no carro. Cilly fez o mesmo e logo estavam na estrada, rumo ao encontro com o delegado. A noite estava pesada, envolta por um véu escuro sem estrelas. A madrugada estava pesada, envolta por um céu escuro sem estrelas. As luzes do carro cortavam a escuridão, iluminando apenas o asfalto molhado. E as árvores que margeavam a estrada projetavam sombras alongadas e distorcidas. Cilly quebrou o silêncio. Essa história de esposa, Hunter, até quando isso vai durar? Johnny apertou levemente o volante, desviando o olhar por um instante antes de responder. Eu sei que não gosta, mas fiz uma escolha errada de desculpa e agora estamos assim, casados. Logo que tudo isso acabar, voltaremos a ser o que éramos. Cilly riu, um som breve sem alegria. Recostou a cabeça na janela, observando o espetáculo do amanhecer passar por ela. Foi então que viu sua irmã. A figura estava à beira da estrada, imóvel. Seu rosto pálido sob a fraca luz do carro. O coração de Cilly deu um salto no peito. A irmã apontava para a frente. Cilly piscou confusa e virou-se para trás, esperando vê-la novamente. Mas ela não estava lá. Quando voltou a olhar para a frente, a irmã ainda estava ali. Apontava para a estrada. O carro avançou e Cilly viu o impossível acontecer. A figura desapareceu quando passaram por ela e reapareceu mais à frente, ainda apontando. O pavor apertou seu peito como um punho invisível. Seu corpo ficou tenso e antes que percebesse, Johnny segurou seu braço, mantendo-a no lugar. O que foi?
Está vendo alguma coisa? Sua irmã? A voz dele era firme, mas carregava uma preocupação genuína. Cilly engoliu em seco e assentiu, sua voz saindo urgente. Sim, ela está apontando para... Uma onda de compreensão a atingiu como um golpe. O medo foi substituído por um instinto mais forte, um aviso gravado em seu sangue. Precisamos ir para casa, Hunter. Ela virou-se para ele, os olhos arregalados, cheios de certeza. A criatura está lá. Johnny apertou o volante, os nós dos dedos esbranquiçados pela força. O motor do carro rugiu enquanto ele acelerava pela estrada escura, os faróis lançando feixes cortantes de luz na vastidão da noite. O silêncio entre ele e Cilly era denso, cheio de pressentimentos. Ela mantinha os olhos fixos na estrada, os punhos cerrados sobre o cono. Seu coração batia acelerado e cada fibra de seu corpo gritava que algo estava muito errado. Enquanto isso, a criatura vasculhava a casa. Movia-se com cautela, seus passos pesados reverberando no assoalho de madeira. O cheiro de Cilly impregnava cada canto daquele lugar, misturado ao do caçador. Mas não era ele quem importava, era ela, a peça que faltava, a vítima que escapou. O monstro ergueu a cabeça, as narinas dilatando-se ao captar um odor estranho, mas familiar. Subiu as escadas lentamente, seus dedos deformados arranhando o corrimão. Havia algo mais naquela casa além do cheiro de Cilly e do caçador. Algo que o fez parar por um instante, farejando o ar pesado. Era seu próprio cheiro. Uma parte dele estava ali dentro. No laboratório improvisado, Wilson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O silêncio na sala foi rompido por um som estranho. Um tap-tap-tap na mesa de metal. Ele se virou franzindo a testa. O pedaço de carne da criatura que estava na bandeja se mexia sozinho. As pinças vibravam, lutando para conter a coisa, que se debatia como um animal recém-abatido. Ele sentiu um nó formar-se em sua garganta quando percebeu o que aquilo significava. A carne não estava reagindo ao ambiente. Estava respondendo à presença da criatura. Desde o início.